Meus irmãos, a paz do Senhor. Me fala uma coisa, o alimento tem como contaminar a vida de um cristão? E outra coisa, por que Daniel, mesmo sendo fiel a Deus, ficou escravo de Nabucodonosor? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos jovens, que tem por tema Na Cova dos Leões. Então, dito isso, pega papel, pega caneta, pega a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos estudar a nossa lição. E você que gosta desse tipo de conteúdo, está chegando aqui agora, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui toda semana nós postamos videoaulas da faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Então, dito isso, bora para a nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje tem a data de 28 de julho de 2024. O tema é uma firme decisão de não se contaminar. O texto base que será usado aqui está em Daniel capítulo 1, do versículo 11 ao 16. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó, a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Eu queria chamar a atenção para essas duas palavrinhas, caráter e conduta. Por quê? Porque na vida do cristão é a conduta que vai dizer se o nosso caráter é bom ou não. Porque alguém pode dizer que tem caráter, alguém pode dizer que é santo, mas a sua conduta não condiz com isso. Mas aquele que verdadeiramente foi transformado, o seu caráter, ele vai ter uma conduta exemplar. É o que Daniel faz. E é sobre isso que nós vamos estudar nessa lição. Então, já prepara aí papel e caneta e vamos para o estudo da nossa lição, com os nossos tópicos e os nossos subtópicos. Lhe mostrar aqui esse slide, lembrando aos irmãos que este slide que estamos usando aqui nesta pré-aula, ele vai estar disponível na descrição do vídeo, tá bom? Tanto o slide como o PDF. E se o irmão ou a irmã tiver alguma dificuldade em estar baixando, a gente vai deixar as nossas redes sociais no final desta pré-aula. O irmão e a irmã pode estar nos chamando lá, que será o maior prazer lhe atender, sem lhe pedir um centavo por isso. E todo o material que você precisar, que estiver ao nosso alcance, nós vamos estar lhe enviando. Isso não lhe será cobrado absolutamente nada. A única coisa que a gente pede é o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho e dá um joinha aí e ajuda o seu irmão a crescer aqui. Dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa lição. Dentro deste primeiro tópico, nós vamos ter o seguinte, o banquete do rei. E o primeiro subtópico é a oferta de manjares. O que a gente vai ter aqui dentro deste primeiro subtópico? Aqui dentro deste primeiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que eles estavam recebendo ali uma grande oportunidade. Afinal de contas, era para sentar na mesa do rei. Veja que oportunidade, sentar na mesa do rei. Mas vamos para a prática aqui, que nem toda oportunidade vem de Deus, tá? Tem até um ditado que diz aí que as maçãs do diabo são mais bonitas, porém são cheias de bichos, e isso é verdade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, anote essa referência, diz o quê? Olha, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são laços e redes, que ela vai enveredar alguém no seu pecado. O homem que for bom diante de Deus foge dela, mas aquele que for pecador virá ser preso por ela. A figura aqui da mulher usada por Salomão, ele está falando ali das atrações desse mundo, das belezas, e ele está vindo construindo essa ideia. Leia ali todo o capítulo que você vai entender melhor. Então a figura da mulher que ele está trazendo aqui, porque a beleza, quando a Bíblia fala de mulher, fala de beleza. Então tem muita coisa que parece ser belo para nos atrair, mas no final, como a Bíblia diz, são caminhos de morte. É como diz aquele hino de número 36,
que diz assim: passarinhos, belas flores querem me encantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. É assim que acontece com as propostas. Nem toda proposta que parece ser boa vem de Deus. E Daniel tinha discernimento espiritual e sabia que aquela proposta não era boa e não vinha de Deus. Amém? Aqui ainda dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte: independente dele comer ou não daquela refeição, o problema não era em comer, era em sentar na mesa com o rei. Porque comer o alimento, e aqui a gente já vai trazer logo a resposta da primeira pergunta. Aqui o negócio é objetivo, sem muita enrolação, tá? Mas não sai daí não, que vai ter a segunda pergunta e tem muito subsídio para a gente tratar aqui nessa lição. Fica aqui com a gente. Independente dele comer ou não, isso não ia mudar referente à alimentação. Até porque as penas, que vamos colocar assim, era ali o feiticeiro que fazia todo o ritual da comida do rei, fazia o culto na hora de o pessoal comer, foi o mesmo que preparou a outra refeição para Daniel. Só mudou os alimentos, mas o preparador foi o mesmo, alguém que não era cristão, alguém que adorava outros deuses e fazia rituais com comida. Então, veja que não houve muita diferença. Então a diferença estava em quê? Em sentar na mesa com o rei. Este que era o grande problema do negócio. Mais para frente a gente vai entrar mais nesse assunto do que significa sentar ali na mesa do rei. Mas vamos nos ater aqui à questão da alimentação, que ela não tem poder de contaminar o cristão. Não tem poder algum. Paulo tratou muito bem sobre isso em 1 Coríntios. Se a gente for para 1 Coríntios, vamos primeiro no capítulo de número 10, tá? A gente vai primeiro no capítulo de número 10 e depois a gente vai no capítulo de número 8, que são os dois capítulos onde Paulo ele vem tratar desse assunto, onde Paulo vem falar do alimento que não pode contaminar a vida do cristão de forma alguma. O alimento não tem poder algum para contaminar o crente. Vamos para a Bíblia Sagrada, que é melhor do que a gente falando aqui. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 25 ao 28, Paulo já trata desse assunto e diz o seguinte: comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Veja que Paulo está dizendo que tudo pertence ao Senhor, nada é impuro. E se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir, comei de tudo do que puserem diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, o problema aqui está com a consciência do outro, e nada a ver com os alimentos. Agora, bora voltar para o capítulo de número 8, de 1 aos Coríntios. E aí, todo o capítulo aqui, Paulo ele trata desse assunto. Paulo ele trata aqui de todo o capítulo, mas eu vou começar a fazer a leitura do versículo 6 aqui, ó. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem... Não, no capítulo 5 é melhor, no versículo 5, melhor dizendo. Porque ainda haja também alguns que se chamem deuses, porque no céu, na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, que é em tudo para nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Aqui está falando de pessoas que ainda, mesmo cristão, ainda fazem esses rituais aí, dessas comidas típicas, em dias de feriados, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, não vou ficar esticando aqui. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, se comer ou deixar de comer, não tem problema. Onde é que está o problema? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te
vê a ti que tem ciência, sentada na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas? Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, mas ainda está preso àqueles rituais. Aí vê alguém que tem entendimento, praticar também, vai dizer, então é normal, eu posso praticar, isso não tem problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, mas o alimento em si não tem problema. Eu estou frisando isso porque o alimento em si não tem problema, tá? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua consciência fraca, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, o problema está no irmão que vai se escandalizar. Isso me fez lembrar de um vídeo que eu vi do pastor Osiel falando desse assunto. Pastor Osiel Gomes, ele é comentarista da CPAD também. Inclusive, no trimestre passado, na lição dos adultos, foi ele o comentarista que falou da caminhada cristã. E ele falou o seguinte, que certa vez, uma vizinha dele fez uma festa dessas típicas nordestinas, que é o São João. E nessa festa ela fez bolos e tantas as coisas. E sobrou muita comida. No outro dia ela perguntou se ele queria. Ele disse, vai lá mulher e pega lá. E aí a sua esposa pegou e colocou na mesa para ele e um irmão comer. Aí quando colocou na mesa ele disse com o irmão, mas pastor, como é que o senhor vai comer uma coisa dessa oferecida a ídolo? Aí ele falou assim, misericórdia, é mesmo irmão, tira daqui mulher, tira esse negócio daqui. Aí disse que a mulher tirou e aí ficou tudo normal, o irmão foi embora. Disse que o irmão foi embora, ele foi lá, pegou e comeu. Porque isso não tem nada a ver. O alimento não pode contaminar ninguém. Isso aqui fica resumido aqui dentro deste primeiro subtópico e já respondida a primeira pergunta. Mas ainda tem a segunda, é muita coisa ainda para a gente estudar aqui, tá bom? Então não sai daí não, fica aí comigo. Tá? Não sai daí do vídeo não, fica aqui no vídeo comigo. E vamos continuar estudando a nossa lição. Vou sair da frente aqui para você ver a transição do slide. O slide que a gente usa aqui é totalmente profissional. Vai agregar demais na tua EBD. Lembrando que se você não tem um projetor para usar ele na tua igreja, você pode usar, que eu estou usando aqui ó, na minha televisão aqui de casa. Ah, mas não tem como botar uma televisão na igreja? Leva o notebook para a igreja. Eu não tenho um notebook, irmão Ezequias. Ok. Teve uma irmã que me mandou mensagem que ela falou que ela pega esses slides e imprime. E lá ela tem um quadro na sua sala de EBD e ela vai colando esses papéis e discutindo a lição com seus alunos. Eu achei isso sensacional. Então fica aí a dica. Use a sua criatividade, tá bom? E também, ó, ore pela minha vida, sem esquecer de dizer isso, ore por mim, irmãos. E se inscreva aqui no canal e dê um joinha, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra para mais pessoas e nos ajuda a crescer. E a gente crescendo aqui, cada vez mais, faremos com excelência para atender os irmãos. Dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para o nosso próximo subtópico, que é uma decisão firme. E o que é que nós temos aqui dentro desse subtópico? Aqui dentro desse segundo subtópico nós temos o seguinte, ó. Todo o processo de purificação é de dentro para fora. Daniel só fez o que fez porque ele propôs primeiro no seu coração. Então começou no interior e chegou aqui fora. Então todo o processo de purificação começa de dentro para fora. E ainda nós vamos ter aqui ainda o seguinte, ó, que o interior, a verdade interior, só é revelada aqui fora por causa do Espírito Santo. É Ele que faz todas as coisas, tá? É o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que age na nossa vida. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando a gente pensa que está fraco, está forte. E por que não dizer quando pensa que está forte, está fraco? Mas o que a gente pode aprender aqui? Que é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele começa no nosso interior, vai dando força e daqui a pouco do lado de fora a gente está vencendo as nossas batalhas e as nossas guerras. Foi por isso que Daniel venceu, porque ele propôs no seu coração, ou seja, o seu interior mudou primeiro. Amém? E aqui ainda nós temos o seguinte, que a nossa fé tem que ser manifestada em obras. Veja que as obras dele foi manifestada de alguém que tinha uma verdadeira e genuína fé.
Isso está em Tiago, capítulo 2, do versículo 17 ao 18. Anote essa referência, faça a leitura, que isso vai ajudar demais nessa questão aqui, que as obras precisam ser manifestas para falar que a fé é verdadeira. E para fechar esse subtópico, nós vamos ter aqui ainda o seguinte, ó, Daniel não deixou suas percas azedar seu coração. Ele perdeu a sua nacionalidade, ele foi deportado da sua terra, ele perdeu sua família, pai, mãe, parentes, vizinho, enfim, perdeu a sua liberdade, virou um escravo, mas isso não mudou nada para o seu relacionamento para com Deus. A gente não vê Daniel reclamar em nenhum momento, muito pelo contrário, ele está sempre louvando ao Senhor. Então fica aqui o exemplo, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, a gente nunca deve deixar de adorar a Deus. Amém, irmãos? Então já chegamos aqui, é tudo objetivo, tudo muito rápido, tudo muito claro, para a gente ganhar tempo. Veja que os slides aqui, irmãos, são totalmente profissionais, tá? E são de graça, a gente não pede nem um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é que você ore pela nossa vida, para que Deus continue nos dando graça. E por que não, se inscreva no canal e ative o sininho, dê um joinha se você está gostando do canal, se você está gostando do que estamos trazendo aqui de subsídios para a nossa lição. Então ajude-nos em nome de Jesus. Aqui dentro do nosso terceiro subtópico nós vamos ter uma decisão pequena, mas poderosa. O que a gente vai ter aqui? Ó, que Daniel poderia falar o seguinte, ó, eu vou ceder só um pouquinho, só um ponto aqui, só uma coisinha mínima, não tem nada não, aquele famoso tem nada não, é uma coisinha mínima, rapaz. O que é que tem de mais? Deus sabe que meu coração é dele, Deus sabe que eu amo a ele. Isso aqui é só uma coisinha, isso aqui é irrelevante para o meu relacionamento para com Deus. Porém, não é assim que as coisas funcionam. Para Deus, ou você faz tudo, ou então nada vai valer a pena. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Anote essa referência, que diz o seguinte, que se a gente cumprir 99% da lei e falhar em um ponto, a gente é culpado de todas elas. Então, para Deus, a gente tem que fazer com perfeição, porque Ele é perfeito para com a gente. E Ele nos dá força para a gente vencer as nossas guerras e as nossas lutas. Amém, queridos? Então, aqui dentro deste subtópico, ainda nós temos o seguinte, ó, não seja... Ele pode ter ouvido alguém chegar para ele, Daniel, não seja tão radical. Pense na influência que você pode exercer sendo sal e luz quando você entrar lá, rapaz. Tem problema não, sente na mesa com o rei, veja a influência, veja quanto benefício você pode receber fazendo isso. Não seja tolo, não seja quadrado. Já estamos no século 21, Daniel, pelo amor de Deus, eu estou trazendo para os nossos dias, tá, gente? Então... mas só que Mateus capítulo 16, versículo 26 diz que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, nenhuma proposta que venha tirar o nosso relacionamento para com Deus e tirar o céu da nossa vida vale a pena. Amém? Então, a gente tem que vigiar e não dar lugar ao diabo. Paulo disse isso lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. E Salmo 42, versículo 7, que cabe aqui também, diz que um abismo chama outro abismo. Cede um pouquinho aqui, daqui a pouco cede mais um pouquinho, quando vai ver, está enredado, está dentro do buraco. Amém, queridos? Já chegamos ao final do nosso primeiro tópico. E você ainda não deu um joinha, você ainda não se inscreveu, meu irmão, minha irmã. Faça isso, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Então vamos de maneira objetiva. Vou até sair da frente de novo para você ver que slide, coisa luxo, viu? Coisa de luxo. Vai estar na descrição aí. Qualquer coisa, minhas redes sociais estão lá no final, só chamar. Aqui dentro deste primeiro subtópico do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, contra a contaminação. O que a gente vai ter aqui, ó? Os motivos dele não querer se contaminar. Temos muitos motivos, inclusive dentro da lição aqui já tem dois, que é a questão da lei mosaica e do culto pagão. Então já tem dentro da lição, o irmão já estudou aí, eu não vou ser repetitivo aqui. Eu vou trazer mais dois, que é o entendimento
que pode agregar, porque aqui a nossa proposta é sempre trazer algo a mais fora do que está na lição, para você estudar a lição e o que a gente lhe dar aqui para deixar o teu estudo bem recheado. Então por isso que vale, irmão, tu dá um joinha aí, tu se inscrever para ajudar teu irmão, em nome de Jesus. Na contra a contaminação, o que a gente vai ter aqui? Os motivos são o seguinte, o primeiro motivo aqui, está em Números, anote as referências, tá? Em Números, capítulo 18, versículo 19 e 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, que vai falar de uma aliança de sal, que a aliança de sal é duradoura. O que quer dizer isso? Que quando alguém fazia uma aliança de sal com o outro, aquela aliança era para sempre, era duradoura. Então, sentar na mesa com alguém e começar o junto era fazer uma aliança. E ele não queria fazer uma aliança com Nabucodonosor, porque isso significava dizer que ele estava fazendo uma aliança com os seus deuses também. Então, esse era um dos motivos também que ele não quis sentar na mesa para comer com o rei. Outro motivo é que tinha o entendimento também que se alguém sentasse na mesa de um rei de terra estranha, era como se ele estivesse dizendo, olha, o Deus da minha terra não foi capaz de prover alimento para mim. E Daniel, sabendo disso, disse, eu jamais vou sentar nessa mesa, porque se faltou alimento foi por culpa do povo. Meu Deus não tem culpa de nada. Que exemplo, irmãos. Olha o que a gente aprende com Daniel aqui, que mesmo faltando tudo, mesmo quando Deus permite o sofrimento, é por causa da gente, é por causa da nossa culpa. Ele não tem culpa de nada. Amém? Então, já chegamos aqui ao final deste primeiro tópico do segundo, ou primeiro subtópico do segundo tópico. Então vamos de maneira objetiva para o nosso próximo subtópico. Veja aí, mais uma vez, aqui é só slide show. É um mais lindo que o outro, um mais perfeito que o outro, feito com muito carinho e amor para servir aos irmãos. Aqui dentro do segundo subtópico, do segundo tópico, nós vamos ter o seguinte, cuidado com as companhias. Preciso ter cuidado com as companhias. E aqui voltando novamente na questão de sentar na mesa, que sentar na mesa ali fala de companhia, é o seguinte, sentar na mesa na tradição judaica era sinal de comunhão. Foi por isso que Davi, no Salmo 23, versículo 5, disse, Senhor, prepara uma mesa entre mim e meu inimigo. Alguém usa esse versículo para dizer assim, Davi estava querendo triunfar, estava querendo cantar sabor de mel na frente daqueles que lhe humilhou. Mas não é isso que o Salmo quer dizer. Davi estava dizendo, coloca uma mesa entre eu e meu inimigo para que a gente possa selar a paz entre a gente, para que fique tudo bem. E aí coloca o teu espírito, derrama o teu... unge-me com o teu óleo. Então coloca teu espírito no meio, porque teu espírito é amor, vai nos ajudar nessa direção, para que no final de tudo meu cálice transborde. Cálice para o judeu é alegria, então para que a minha alegria seja completa, para que haja paz e a gente viva feliz. Agora eu queria que você anotasse mais uma referência, e essa aí eu faço questão de ler, porque essa é palavras do Senhor Jesus. Claro que toda a Bíblia é palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Mas essa aqui é uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo referente à mesa. E essa eu faço questão de ler. Lucas capítulo 22, do versículo 14 ao 16. Olha o que Jesus disse. É chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa até que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus Cristo fez uma promessa que no reino futuro ele sentaria novamente com os discípulos para cear. E junto estará a igreja, estaremos eu e você, meu irmão, minha irmã. Nós estaremos lá nessa ceia. Talvez eu nem te conheça, possa ser que nunca a gente venha nos conhecer. Provavelmente nunca vou conhecer a maioria dos que aqui me acompanham
mas lá no céu a gente se vê, tá bom, irmãos? Eu tenho fé e acredito nisso. Essas bodas vai acontecer, isso está lá em Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9, diz, e ouvi que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória, glória, glória a Deus. A gente se vê lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E só vai participar aquele que não senta na mesa do inimigo. Anote uma referência aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Paulo diz que não pode sentar na mesa do Senhor e na mesa do diabo. Por quê? Porque vai se contaminar e não vai ir para aquela grande ceia. É por isso que Daniel não quis sentar na mesa com Nabucodonosor. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais um subtópico. E se você está gostando do que você está acompanhando aqui, está tendo muito subsídio que está te ajudando aí para você melhor preparar a sua aula, já lhe peço, se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilhe os nossos vídeos, deixa aí um comentário aí, tá? Que eu respondo todo mundo. Todo mundo que me mandar comentário aí, diga de onde você está vendo esse vídeo, de qual estado você está me vendo, que eu vou responder você, tá bom? Aqui dentro desse tópico nós vamos ter o seguinte, gentileza e favor divino. O que a gente vai ter aqui, irmãos? Que o crente pode se relacionar com pessoas não cristãs sem se contaminar e sem ser tóxico, nem também ser rude com as pessoas. Observe que Daniel 1:8, ele chega para Aspenaz, ele pede, ele não diz, não vou fazer isso não, porque isso é coisa do diabo, eu sou crente, não. Ele pediu ali, com gentileza, ele foi gentil, tá? Ele foi gentil com Aspenaz, então ele ali, conseguiu o que ele queria por causa dessa sua gentileza. Então o crente tem que ser gentil. Não pode ser áspero. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 diz, não seja demasiadamente justo, que haja uma temperança, que haja um equilíbrio na nossa vida, tá? Então, para finalizar esse tópico aqui também, nós vamos ter o seguinte, que todo o mérito estava no Senhor. E o que a gente temos aqui? Que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Faça a anotação e a leitura, porque é o Senhor quem tem o mérito de tudo que ele faz. Filipenses 2,13, anote também, diz que é ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E isso vale para o crente, tá? Isso é só na vida do crente, porque isso é para quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que impulsiona, é o Espírito Santo que dá desejo e faz a pessoa praticar. Anote também Gálatas capítulo 2, versículo 20. Faça a leitura que vai ajudar a clarear mais ainda este assunto. Então, dentro desse tópico aqui, eu quero também trazer a segunda resposta da pergunta que foi feita lá no início, que Daniel, mesmo ele sendo fiel a Deus, mesmo ele amando a Deus, mesmo assim ele se tornou escravo. O porquê disso? Vamos ter a resposta aqui. Qual é a resposta? É porque os planos de Deus não explicam-se no começo, mas sim no final da história. No início não tem como explicar, porque às vezes o início é dificultoso, o meio também, o processo é dificultoso, mas o final é sempre honroso. Veja que Daniel, nós estamos falando de Daniel, José foi assim, veja tudo que José passou e o que José se tornou. E por fim a igreja de Cristo, a igreja pode estar sofrendo hoje, mas um dia ela estará com Cristo glorificada, aleluia. Anote mais uma referência, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 18, fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então,
Não desista, continue firme, porque o Senhor tem muita coisa para fazer na tua vida. Amém? Então chegamos ao final de mais um subtópico e deste tópico também. Vamos entrar agora no nosso terceiro tópico de maneira bem objetiva e clara. Veja aí mais uma vez o slides profissional. Ao final eu vou deixar minha rede social. Se você não conseguir baixar o slide, você me chama lá que eu vou te enviar, tá bom? E todo o material que você precisar, a gente tendo aqui, a gente te envia também, tudo de graça, tá? Sem te pedir um centavo por isso. A única coisa que eu peço é se inscreva no canal e dá um joinha. Se você já é inscrito, dê um joinha, tá? Você vê aqui toda semana assistir, dê sempre um joinha aqui que você vai estar ajudando o seu irmão demais, tá? E ore pela minha vida. Vamos deixar de enrolação e vamos lá. Aqui nós vamos ter a prova de Daniel. O que a gente tem aqui, ó? Daniel fez uma amizade verdadeira com alguém que professava uma fé diferente da sua, a ponto de apenas arriscar a sua vida. Veja aqui a amizade profunda. Jesus falou sobre isso em João, capítulo 15, versículo 13, que ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida em benefício dos seus amigos. Então ele tinha essa amizade, conseguiu essa amizade ao ponto de apenas arriscar a sua vida para lhe beneficiar. E por que ele fez isso e aceitou a proposta de Daniel? Porque Daniel também, ele estava sempre aberto a tudo que lhe era proposto ali. A Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. E era o que Daniel fazia. Faça a leitura depois, Daniel capítulo 1, do versículo 3 até o 8, ou até o 10 ali, você vai ver todas as propostas que vão sendo colocadas para Daniel. Veja que ele vai aceitando tudo de bom grado, mexe nas suas vestes, mexe no seu nome, mexe na sua língua, ele vai aceitando tudo, só sentar na mesa do rei, que ele falou, opa, aqui não, aqui vai comprometer o meu relacionamento para com Deus, e esse é o mais importante. Então, por conta da sua amizade, ele consegue alcançar esse benefício. E isso foi maravilhoso e um grande exemplo para nós, que a gente podemos fazer amizade com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Aqui a figura de Aspenaz é a figura de um feiticeiro. É possível um crente ser amigo de alguém que é feiticeiro? É, irmãos. E essa é uma forma da gente ganhar eles para Jesus. Eles veem a diferença na nossa vida, porque muitos deles vivem oprimidos. E a gente, às vezes, não se deixa ser usado por Deus. Fica com um preconceito terrível. Muitos têm medo. Muitos crentes têm medo. Mas a gente tem que fazer amizade mesmo. Para que, com o nosso exemplo, ele queira vir para o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra nele. Então, queria dizer a história, fica aí, hashtag fica a dica, tá? Faça amizade mesmo, para que você seja um canal de Deus para salvar quem está no mundo das trevas, tá bom? Então aqui, o que a gente vai ter aqui ainda? Ó, que o cristão não vive em uma bolha protegido dos dissabores dessa vida. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então o crente não está imune. Alguém diz, sou crente e não pode sofrer. Pode sim. Crente é ser humano, está nesse mundo caído, esse mundo depois do pecado é só sofrimento. O Senhor disse o que para Adão? Olha, maldita agora é a terra por tua causa. Comerás o teu pão com dores, vai nascer muita espinho onde tu pisar. Então vai ser assim até quando Jesus voltar e regenerar todas as coisas aqui, ó, na sua segunda vinda gloriosa, que ele implantar o milênio. Mas até antes do milênio, o negócio vai ser terrível, coisa vai ser na grande tribulação. Aliás, nós estamos falando desses assuntos na lição dos juvenis, nós estamos falando sobre escatologia lá. Quem gosta desse assunto, eu já faço o convite aqui, nós posta também toda semana as lições dos juvenis, tá? Então, para finalizar aqui,
João 17,15, o Senhor disse só, eu peço que o Senhor não tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele não vai tirar a gente da prova, mas vai dar o livramento. É o que acontece aqui com Daniel. Ele não impediu que Daniel passasse pela prova, mas deu livramento dentro da prova. Glória a Deus. Então, já chegamos ao final de mais um subtópico de maneira objetiva, saindo da frente para você ver o slide profissional. Muito bem. Vamos ver o que é que nós temos aqui neste subtópico. O Senhor garante a prova. O que é que nós vamos ter aqui, ó? Quando Deus permite alguém passar pela prova e não ser aprovado de primeira, Ele está dando a chance do crescimento para aquela pessoa. Porque Daniel estava se encontrando pela segunda vez aqui com Nabucodonosor. Na primeira, ele se saiu melhor do que todo mundo, ele foi muito mais inteligente. Mas mesmo assim, Nabucodonosor, não, coloca ele para comer aí da minha comida, que é para ficar igual aos outros aqui, muda as vestes, muda nome, deixa etiquetadinho do jeitinho que é o padrão que a gente quer. Mas só que Daniel, ele não era fora do padrão. Então, qual é o aprendizado aqui? Talvez você, meu irmão, minha irmã, você é fora do padrão também, você não consegue se encaixar no padrão que está aí. Continue firme. Por mais que alguém lhe rejeite de momento, continue firme que o Senhor vai te dar crescimento. E essa mesma pessoa que às vezes está te rejeitando vai ter que olhar para você e ver que Deus é na tua vida. Mas não é para tu cantar sabor de mel não, tá? É para honra e glória do nome do Senhor. Porque depois que ele voltou, todo bonitão, falou assim, é aqueles rapazes inteligentes, estou reconhecendo, eles estão mais bonitos que os outros. Então vai haver um reconhecimento na tua vida, se você manter a sua constância. Amém? Então aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que ele tinha inteligência com poder. E isso é o que está faltando na nossa geração, infelizmente, ó. Está faltando ter inteligência com poder, porque inteligência está tendo. Nunca se houve um tempo em que as pessoas fossem tão inteligentes, ó. Pessoas que nós temos na nossa geração, tem muita gente talentosa. A tecnologia está ajudando demais, que muita gente já pega tudo masticadinho. Tem aí as IAs que já dão até sermões de pregação pronta, todos os estudos, tudo mastigadinho, mas está faltando poder. Tá cheio de gente aí que sabe de grego, sabe de hebraico, sabe de aramaico, sabe de latim, tem terno importado, tem ouro, tem prata, mas não tem poder. E o poder que eu estou falando aqui não é poder de fazer curas e sinais e prodígios, não. Isso é ótimo, é maravilhoso também. Mas eu não estou falando disso aqui não. Até porque tem gente aí que está fazendo isso aí. E tem gente que um dia vai estar diante do Senhor Jesus Cristo e vai estar fazendo tudo isso. Jesus diz, ó, eu não te conheço. Tu fez tudo isso aí, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim. O poder que eu estou falando aqui é poder para vencer o pecado, para dizer não, que nem disse Daniel. É isso que está faltando na nossa geração, o poder. Porque está tendo conhecimento, está tendo tudo, mas não está tendo poder para dizer não ao pecado. Por isso que a gente está vendo tanto escândalo acontecendo, tantos ministros se envolvendo em tanta coisa terrível, pastores que a gente nunca imaginava estar envolvido em determinadas coisas que nem cabe estar falando aqui, que as diretrizes do YouTube não permitem. E isso eu falo com dor no meu coração. Tantas e tantas coisas que a gente vê acontecendo aí. Por quê? Porque está faltando poder. Poder para quê? Ó? Dizer não para o pecado e continuar dizendo sim para o Senhor. Porque mais importa para alguém, ou que seja bom ensinador, bom pregador, seja bom lá no que for, seja talentoso como que for, ele precisa ter poder para renunciar ao pecado. Porque se não renunciar ao pecado, é lago de fogo. A Bíblia não tem duas conversas, é lago de fogo. Que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa geração. Amém, queridos? Então, vamos já para o nosso próximo subtópico, que é rejeitando as tentações do mundo. Aqui dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte, que é rejeitando as tentações do mundo. O que é rejeitar
as tentações. E aqui vai estar dizendo que é o que surgir no caminho. Rejeitar as tentações no caminho. Primeiro vamos entender aqui, ó, o que é tentação. A palavra tentação, ela tem 3 termos. Ela tem um termo no grego, né? Massá, peraismos e peraizô. Massá, peraismos e peraizô. Massá quer dizer experimento, peraismos quer dizer teste e peraizô quer dizer prova. No quesito experimento, que é o massá, é a fase do cálculo e raciocínio. Ou seja, a tentação começa aqui, ó, na mente. Começa a ser maquinada aqui. Tem uma frase do Lutero que ele diz o seguinte, ó, a gente não pode impedir que uma ave sobrevoe pela nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ela venha, sente e faça um ninho. Então, tentação começa aqui na mente, é normal vir algum pensamento, alguma coisa, mas logo isso ser expelido. Não pode continuar. Se continuar, a queda é certa. E aí tem a questão do peraismos. Peraismos é o que? O teste. É a fase onde o resultado pode ser positivo ou negativo. É na hora que é testado, ou seja, a prova foi testado, foi colocado à prova. Vai dar bom ou vai dar ruim? Algum resultado vai ter que acontecer. É na fase do peraismos. E aí a gente vai chegar na última fase, que é o peraizô. E o peraizô é o que? A prova em si de fato. É a fase que traz à tona o que já existe no interior. Aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, versículo 34 a 35, que ele até disse com os fariseus, raça de víboras, e fala lá que o homem do seu bom tesouro que está no teu coração, tira o bom, o bem, e do mau tesouro que está no coração, tira o mal. Então, quando alguém é provado, é para mostrar o que já tem no coração dele. Anote essa referência aqui, ó, Deuteronômio, capítulo de número 8, e versículo de número 2. Olha o que diz, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, para te mostrar o que já estava no teu coração. Então é para isso que serve a prova, que é para vir à tona aquilo que a pessoa já tem no seu interior. Por isso que alguém passa pela prova e é aprovado, isso não traz surpresa para Deus, é Deus mostrando para ele que conhece o coração dele. E quando ele é reprovado, é Deus mostrando para ele, olha, eu conheço teu coração, eu sei que tu é mau. Então é dando uma chance para que ele se arrependa. Contudo, o que Deus faz é com misericórdia. Então, nós possamos usar esse exemplo e vencer a tentação no caminho e fazer a diferença em meio a uma geração corrompida. Amém? Então, chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Nós já vamos agora para a nossa conclusão. Mas antes disso, lhe pedi mais uma vez, ore pela minha vida e se inscreva no canal e dê um joinha se você gostou dessa videoaula. E os slides vai estar na descrição do vídeo. Se não conseguir baixar, após a conclusão, vou deixar minhas redes sociais. Pode chamar aí que a gente vai te mandar tudo de graça, tá? A única coisa que a gente pede é o quê? Isso mesmo, se inscreva no canal. Vamos para a nossa conclusão. Olha que slide top, ó. Animado, show. O que nós temos aqui na nossa conclusão? Ó? Como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a esta pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Então, tudo que nós fizermos, façamos para agradar ao nosso Deus. Amém? Então, como prometido, vou deixar aqui as minhas redes sociais. Os irmãos que quiserem entrar em contato conosco, está aí, é só chamar. Será um maior prazer poder lhe ajudar de alguma maneira. Então, que Deus continue te abençoando, boa aula e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.